Meus amados, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Constitui um prazer imenso estar aqui, depois de um longo inverno sem ver a Foz do Iguaçu, mas eu alegro-me em ver o meu companheiro de longas jornadas, pastor Isaías, hoje presidente desta igreja. A última vez que eu vi aqui, ainda não tinha essa beleza aqui. E rever alguns irmãos aqui também, companheiros do conselho, membros desse ministério. Trago saudações da vossa co-irmã, que está lá na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Quero parabenizá-los pelos 60 anos de fundação desta igreja. A nossa igreja, no mês de junho, comemorou 90 anos também de fundação ali naquela cidade, igreja que foi fundada ainda por Gunnar Vingre, os pais da Assembleia de Deus no Brasil, junto com Daniel Berg, e nós estamos ali também trabalhando por essa causa tão nobre que é a causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós já ouvimos aqui pastor Douglas, nosso presidente do conselho, falando o porquê surgiu a reforma protestante, esse movimento que, na verdade, teve a figura de Martinho Lutero e outros líderes daquela época. E no ano que vem, nós estaremos completando 500 anos de reforma. E o conselho, sob a sábia direção do pastor Douglas, Deus colocou esse desejo no coração de realizar esses seminários em todas as regiões do nosso Brasil, para trazer a memória daqueles que têm mais tempo de fé dentro da Assembleia de Deus e também desses mais novos, que até mesmo que estão ocupando a liderança da nossa igreja. Esse seminário veio em bom momento. E nós estamos, por onde temos passado, temos visto que muitos têm se interessado por esse assunto, reforma protestante. E nós aqui estamos, mais uma vez, como já disse aqui, a iniciativa do pastor Isaías. Eu estava ouvindo as chamadas que os irmãos mandaram até pelo zap para mim, os irmãos colocando que é a única igreja no estado do Paraná que está recebendo esse seminário. Então, quero parabenizar o pastor Isaías, ministério dessa igreja, e todos os irmãos, a membresia de um modo em geral, por abraçar, o nosso seminário. Meus amados, nós vamos falar sobre o movimento neopentecostal e as modernas indulgências que o pastor Douglas já deu aqui, uma pincelada, mas ele não quis entrar na seara alheia, mas mesmo assim, os irmãos já puderam perceber algo que está acontecendo no nosso meio, que nós precisamos estar alerta para que isso não venha se proliferar de uma forma que depois não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. E para os irmãos que estão aí, eu não vou usar o sistema audiovisual, para os irmãos que estão aí com a apostila, eu creio que a maioria aqui estão com a apostila, esse assunto está dividido em 4 subtemas, Resumo histórico do movimento neopentecostal. 7.2, a metodologia do movimento neopentecostal.
7.3, temas da teologia neopentecostal, e 7.4, que é o modismo neopentecostal. Eu vou dar mais ênfase ao último subtópico aqui, que eu vejo uma importância muito grande do que está acontecendo. Mas eu vou dar uma passada aqui, mas eu não vou me deter muito, por exemplo, aí, nessa introdução, porque o nosso tempo, ele é curto. E como os irmãos estão com material didático na mão, então, naturalmente, depois os irmãos vão ler com calma, se for o caso, pesquisar, tanto biblicamente como historicamente falando. Mas, amados, de início, nós queremos ver aqui que, quando se fala de neopentecostal, o neopentecostalismo nada mais é do que algo novo, né? Algo novo que está sendo, né? Se dando no meio pentecostal. Todos nós sabemos que o movimento pentecostal, ele é antigo. Começou no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, e depois, em 1906, esse movimento, ele ressurge fortemente na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, o famoso avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, e dali para frente esse movimento começou a espalhar pelo mundo e veio parar no Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E aqui na nossa apostila, né, quem preparou essa apostila é um companheiro, pastor e professor Eliezer, lá do Rio Grande do Sul, pastor de Bento Gonçalves. Ele nos diz aqui: nunca foi tão urgente a necessidade da evangelização. Contudo, as pessoas, na maioria dos casos, estão preocupados unicamente com os métodos e muito pouco com a qualidade do trabalho evangelístico. Antes de dar procedimento, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto bíblico de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltada às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Bem, amados, já nos dias de Paulo, Paulo já tinha conhecimento pelo Espírito de Deus que esses dias trabalhosos, que ele mesmo chamou, viriam a acontecer no que diz respeito à doutrina ou às doutrinas sendo falsificadas, e as verdadeiras doutrinas fariam comichões aos ouvidos daqueles que, na verdade, se desviariam dela. As mudanças, nós estamos vivendo um momento, né? Quem é assembleiano aqui, antigo, sabe que essa nova geração que está dentro da igreja hoje, da Assembleia de Deus, é uma geração que muitas das vezes elas desconhecem,
na verdade, pode até ouvir falar, mas na prática elas desconhecem realmente os fundamentos da denominação Assembleia de Deus. Sempre no meu tempo de criança, adolescente e juventude, eu sempre ouvi, né, até dos próprios pais da igreja, que a Assembleia de Deus não é uma denominação e sim um movimento do Espírito Santo. Ouvi isso várias vezes, até mesmo por eu conheci Daniel Berg. Eu não conheci Gunnar Wing, que quando eu nasci ele já tinha até morrido, mas Daniel Berg eu conheci. E eu vi da boca de J.P. Colendo, João de Oliveira, Lourenço Olso, essa gente toda aí, Emílio Conde, né, acerca dos fundamentos da nossa querida e amada Assembleia de Deus. Então, muitas coisas mudam, né, com o progresso tecnológico, vem e vai por aí afora. Mas, amados, quando se fala de doutrinas, tanto as doutrinas fundamentais, como as doutrinas auxiliares, biblicamente falando, isso é imutável. Doutrinas nada mais é do que um sistema de ensinos bíblicos, né? No nosso caso aqui, nós estamos falando de doutrina bíblica, né? Quem é advogado sabe que tem a doutrina do direito e de outras coisas, mas nós estamos falando de doutrina bíblica, de teologia, da verdadeira teologia. E hoje nós estamos vivendo um momento meio complicado aqui, né? Muito complicado. O pastor Douglas chegou a dizer, se Martinho Lutero estivesse vivo, que ele proclamaria uma outra reforma dentro da igreja. Eu concordo plenamente. Plenamente. Mas vamos em frente aqui. Pois bem, em virtude dos modismos atuais, especial do neopentecostalismo, somos desafiados a batalhar em defesa da fé cristã. Ou seja, devemos fazer sempre apologia da verdadeira fé cristã. O escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele define claramente o que é fé e o que não é. A Bíblia diz lá que fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Eu estou vendo os irmãos aqui, isso não é fé. Eu estou vendo essas colunas aqui, isso não é fé. Eu estou vendo essas carteiras que os irmãos estão assentados aí, isso não é fé. Mas ele complementa dizendo, e sim a prova daquilo que nós esperamos. Existem algumas doutrinas fundamentais da Bíblia que nós só as aceitamos e cremos nessas doutrinas através da fé que nós temos. É difícil quando nós falamos para alguém que não está imbuído desta fé, que Jesus Cristo, pelo lado humano, né, ele nasceu de uma mulher, mas pelo lado paterno, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Só crê nisso quem tem fé. Então não adianta eu estar falando para quem não tem fé, que eu estou perdendo meu tempo. Porque já que a Bíblia define a fé como aquilo que nós não vemos, quem é que está vendo Jesus aqui, andando aqui, correndo aqui? Ninguém. Mas a Bíblia diz que ele está representado aqui pelo Espírito Santo. E Paulo foi claro e disse que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente falando. Não adianta eu querer entender coisas espirituais pelo meu intelecto, não. Eu entendo matemática, português, inglês, francês, pelo meu intelecto. Agora, entender coisas espirituais pelo intelecto é difícil. Então, esse é um dos problemas que nós estamos evidenciando. Muitos pregadores, infelizmente, pregam
porque sabem pregar mensagens técnicas, mas unção é diferente. Unção é diferente. E vai por aí afora. Às vezes prega até aquilo que ele não está crendo mais. Isso está inserido nesse movimento chamado movimento neopentecostal. Bem, amados, há um resumo histórico desse movimento. Esse movimento começou, na verdade, em 1960. Eu vou pular para a página 54. Esse movimento começou aqui no Brasil em 1960. E o principal responsável por ele foi um pastor que fundou a Igreja de Nova Vida no Rio de Janeiro, chamado Roberto McAllister. Eu o conheci pessoalmente. No Canadá não tem Assembleia de Deus, tem a Assembleia Pentecostal do Canadá, que nada mais é do que a mesma Assembleia de Deus aqui. E ele veio para cá, enviado pela Assembleia Pentecostal do Canadá, para colaborar com a Assembleia de Deus. Mas falaram para ele lá no Canadá que a Assembleia de Deus aqui não tinha liderança, que ele viria para liderar. E naquela época, pastor Isaías, quando ele chegou aqui, eu sou cria da Assembleia de Deus de São Cristóvão, eu ainda era adolescente. E ele chegou e disse que veio para mandar na Assembleia de Deus do Brasil. Aí fizeram uma reunião lá, Paulo Macalão, na época já era Túlio Barros Ferreira, que era o pastor, que estava saindo, né? Estava entrando o pastor Francisco Pereira para pastorear a igreja de São Cristóvão e tal. E cantaram a pedra para ele. Disse, meu irmão, aqui, a igreja aqui tem uma liderança. Se o irmão veio trabalhar conosco aqui, o irmão é bem-vindo. Agora, para liderar, não. Ele disse, não, então não fica, eu vim para aqui para mandar e tal. E começou a fazer uns trabalhos na Associação Brasileira de Imprensa. E como ele falava bem, meio enrolado português, mas falava bem e tal, começou a crescer o trabalho dele e tal. Mas, só que ele veio com uma doutrina completamente distorcida da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Daí, quando ele começou a pregar, começamos a sentir logo que o que ele pregava, na verdade, era um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Porque ele era adepto, aqui na página 54, né? Fala sobre os principais pais dessa ideologia, não vou chamar de movimento, mas dessa ideologia bíblica chamada teologia da prosperidade, né? Que envolve uma série de ensinamentos que, aos nossos olhos, são até bonitos, né? São até bonitos, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia contesta todos esses ensinamentos que vêm no bojo da teologia da prosperidade. Então, aqui tem, né, Ezekiel William Kenyon, que foi um dos grandes, né? E depois vem Kenneth Hagin, que é o mais badalado aqui no Brasil. Depois vem Benny Hinn também, que teve uma fase também brilhante, né? Nesse movimento chamado movimento neopentecostal. Eu não vou aqui falar, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas os irmãos leiam com atenção as teses que todos eles defenderam com esse modismo, né? Porque tudo que a pessoa chega e joga como novo, como o Roberto McAllister chegou, o criador da Igreja de Nova Vida no Brasil, jogando aqui, e até arrebanhou muitos irmãos jovens naquela época da Assembleia de Deus que tinham uma visão para o ministério. E nessa época, na década de 60, nós não tínhamos pastores jovens. Nós não tínhamos pastores jovens.
Otoniel e Osiel, de saudosa memória, foi quem começou a abrir. Depois veio Joãozinho, hoje quem está aí no Rio Grande do Sul. Depois vieram outros pastores, como Elianai Cabral, que é daquela época também. Mas, através de quê? Através de Bernardo Johnson, que tinha uma equipe chamada de Boas Novas, né? E essa rapaziada começou a ter acesso. Eu comecei muito novo meu ministério, mas eu cansei de ouvir de pastores antigos dizer o seguinte: essa garotada estão pensando que vão para seminário, vão chegar aqui pastor. Eu cansei de ouvir isso. Eu não ajo mais, eu tenho 45 anos de ministério, eu não ajo, eu procuro ajudar os jovens. Porque se nós não ensinarmos, não dizer o caminho que eles têm que... Não, mas era muito duro naquela época. Então muitos, por falta de oportunidade, resolveram aderir a esses movimentos novos, né? Quem sobreviveu está aí até hoje, alguns já passaram para a eternidade, como Osiel e Otoniel. Mas, amados, eles conseguiram, com esses ensinamentos, arrebanhar muitos jovens que tinham vocação para o ministério, e hoje são pastores, bispos dessas igrejas aí. Então, aqui na letra B, nós temos aqui os principais adeptos, né, no Brasil. Igreja Pentecostal de Nova Vida, que eu já falei aqui do Roberto McAllister, que foi o fundador, né? Temos aí a famosa IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Apostólica Renascer. Aqui dentro dessa panorâmica da Igreja Universal, né? A Igreja Universal, ela nasceu, na verdade, com 3 lideranças: Edir Macedo, R.R. Soares, e um que está fora de cena, chamado Samuel Coutinho. Romildo é o mesmo que o R.R. Soares. Então, eles fundaram a IURT, trazendo essa roupagem do movimento neopentecostal. Mas depois, por qualquer questão lá, não podia ficar 3 líderes dentro do mesmo lugar: Macedo, Romildo e Samuel Coutinho. Reuniram, Macedo fica com a Universal, Romildo fica com a Igreja da Graça, Internacional da Graça, e Samuel Coutinho, que não está aí na apostila, fica com o Tabernáculo da Fé, e começou a espalhar igreja no Rio de Janeiro, por tudo enquanto é... E Romildo cresceu, Macedo cresceu, só que Samuel Coutinho teve uma infelicidade de ter os filhos, ele como pastor, os filhos se envolveram com drogas e aquilo deixou ele muito triste. Ele acabou vendendo todos os salões que ele tinha intitulado Salão da Fé e abandonou a carreira pastoral e foi viver isolado, deixou barba crescer e tudo. Mas esse pessoal, na verdade, eles são os fundadores dessas igrejas adeptas a esse movimento. Estou só falando rapidamente, que isso é mais histórico, não interessa muito para a gente, não. Mas temos que saber por onde começou tudo isso aí. Temos aqui outras personalidades de destaque nesse movimento. Temos Valnice Milhomens Coelho. Valnice, eu trabalhei na década de 70 como missionário em Moçambique. E Valnice também era missionária e morava na mesma... Foi lá que eu a conheci. Nós morávamos na cidade da Beira, segunda cidade da República de Moçambique. Mas ela era uma batista coerente. Trabalhava muito, sempre teve um carisma tremendo e tal. Mas depois voltou ao Brasil e se uniu a esse pessoal. Jorge Linhares se converteu na Assembleia de Deus de Belo Horizonte, na época do saudoso pastor Anselmo. Mas como ele era jogador de futebol, a Assembleia de Deus era muito fechada para isso, ele optou para a Igreja Batista, e hoje também é adepto desse movimento. Renê Terra Nova segundo informações, hoje não é mais nem apóstolo, é patriarca. Porque quando não falta título, então eles inventam, né? Então,
patriarca aí no Amazonas. E Márcio Valadão, que hoje é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que também tem uma grande liderança dentro desse movimento. E assim, irmãos, a gente vê que as pessoas estão atrás de coisas novas e às vezes se deixando levar, né? E isto me lembra uma passagem bíblica que diz o seguinte: o meu povo se desviou por falta de conhecimento. De quê? Da palavra. Meus irmãos, eu sou fruto de uma escola bíblica dominical, lá na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, terra de Roberto Carlos. Eu sou fruto de uma escola dominical, que, contra a minha vontade, dia de domingo, estudava durante a semana, e domingo eu queria jogar minha peladinha e tal, e a minha mãe dizia: negativo. Pelada é só depois que voltar da escola dominical. E aquilo me contrariava muito. E a minha mãe ali. Eu quero dizer para os pais que estão aqui, as mamães, que há um forte questionamento de mães que às vezes pergunta qual é a idade para se levar o filho para a escola dominical. Nasceu, passou aqueles dias, já leva logo. É verdade, irmãos. Vocês estão rindo? É verdade. Aí se cumpre o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Qualquer professor secular que está aqui sabe muito bem que a nossa missão como professor, eu sou professor, sou pedagogo e sou professor universitário. Qualquer professor que está aqui sabe perfeitamente que a nossa missão como educadores é transmitir herança cultural lá dentro, lá na escola, na faculdade que nós trabalhamos, o nosso propósito é esse, né? Transmitir esses conhecimentos, né, culturais à criança, ao jovem, ao adolescente. Só que aqui, você que é professora e professor da escola dominical, você tem uma missão muito mais importante que o secular, porque aqui a responsabilidade é transmitir herança espiritual. Você que trabalha com criança, essa criança, quando cresce, pode até não ficar na igreja, mas ela nunca vai esquecer o que a tia disse para ela aqui. Então, quem trabalha com criança tem que ter muito cuidado, segurança no que vai ensinar. Porque o que eu digo para uma criança hoje, ela vai guardar para o resto da vida. Não, o professor falou que foi isso. Então, ele confia em quem transmitiu. Então, o que às vezes, ou melhor, o que nós estamos vendo hoje, que está crescendo esses movimentos, é por falta de conhecimento. Quando nós, infelizmente, anunciamos um cantor famoso, vai cantar nas nossas igrejas, aparece gente de tudo enquanto é lado. Mas quando a gente diz: olha, vai ter um seminário, por exemplo, de escatologia, que é um negócio complicado pra caramba. A Assembleia de Deus até hoje não chegou a um denominador comum sobre pontos escatológicos de coisas que vão acontecer no futuro. Eu ouvi muito. Quando ainda iniciando meu ministério, eu ouvia João de Oliveira, Abraão de Almeida, Gesiel Gomes, Lourenço Olso, essa gente toda, Armando Chaves Cohen, Alcibiades Vasconcelos, Túlio Barros Ferreira, que era o meu pastor. Mas só que tem muitos pontos que é até bom que isso seja livre, né? Porque às vezes a gente fecha a questão em torno, né? Naquela época você ouvia falar muito que a besta era um computador que tinha na Bélgica e tal, e até hoje, né? Quem é antigo aqui sabe disso, que eles ensinavam, que não se lembra disso, que tinha um computador lá na... Então, amados, a gente ouve muita coisa. Agora, o que nós precisamos, é ter o pé nisso aqui, é ter firmeza nisso aqui, é isso aqui, é Bíblia. Só que hoje, entendeu?
fazer isso que nós estamos fazendo aqui, aqui tem várias gente envolvida, tanto com a educação teológica como com uma educação secular, isso aqui dá trabalho. Bíblia tem que estudar, tem que pesquisar, tem que orar, tem que jejuar. Infelizmente, hoje, muitas mensagens que nós ouvimos aí, vai lá na internet. E será que é isso que Deus quer falar? Nós precisamos, irmãos, entender que nós ouvimos dos púlpitos, não o que nós queremos, mas o que Deus quer falar para a igreja. É isso que está difícil, pastor Isaías. O povo, muitas das vezes, quer ouvir isso que o pastor Douglas falou aqui. Olha para o termo. Isso é uma novidade. Daqui a pouco eu vou entrar em ponto. Quando eu falei que eu quero entrar mais no que está lá na página 58, né? Eu vou já pular para lá por causa do tempo. Entendeu? Abra aí na página 57. Vejam bem aqui, na página 57. Na página 57. Muito obrigado, querida. Deus te abençoe. Na página 57 está escrito aqui: Frederic Price disse que o poder de Deus tem origem na fé que ele deposita nas palavras que profere. Deus criou o mundo apenas porque liberou sua fé em palavras. A Bíblia afirma inequivocavelmente que o poder não reside na fé, mas em Deus, que abençoa a fé do crente, segundo sua vontade soberana. Afirmam que Deus precisa receber permissão para trabalhar no reino terrestre a favor do homem. O homem é quem dá permissão. Olha, irmãos, isso são pontos defendidos por essa gente do neopentecostalismo. Infelizmente, irmãos, criaram dentro desse pensamento dos que defendem o neopentecostalismo, esse ensinamento da confissão positiva, que abrange prosperidade, abrange tudo. É muito bonito eu chegar aqui e dizer para você o seguinte, meu irmão, vejam bem, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Quem é que se considera criatura e filho de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão. Criatura e filho de Deus. Peraí. Quem é filho é nascido de novo. Eu estou perguntando filho, porque a criatura é diferente. Deus criou todos. Mas filhos são aqueles que aceitaram a Jesus através da fé nele. Nós somos filhos por adoção. Aí tem um ponto que eles exploram, quando vem com o Evangelho da Prosperidade, da seguinte forma: bem, já que você é filho ou filha de Deus, o próprio Deus afirma na sua palavra que Ele é o dono do ouro e da prata, e nós sabemos que é mesmo. Tudo isso aí não está na mão do diabo, não. Ainda tem o controle disso ainda. Apenas ele deixa acontecer muitas coisas com a sua permissão, crise financeira, para esse povo ver se entende alguma coisa de Deus. Então eles vêm com essa história. Não, como é que você, sendo um filho de Deus, você está passando pelo que está passando, desempregado, sem dinheiro, na pobreza, não sei o quê? Olha, irmão, se nós formos pensar à luz dessa teoria, aparentemente parece que eles estão certos. Porque se eu sou filho de um pai que tem grana, é dele, também é meu, porque a hora que ele morrer, não é o caso de Deus, que Deus não vai morrer. Mas a hora que meu pai biológico morrer, eu boto a mão naquilo tudo porque eu sou dono. E eles vêm com esse papo. Só que a pobreza, a miséria, a desgraça
Se nós formos olhar para o Éden, nós vamos ver que aconteceu uma desgraça. A maior desgraça que pôde acontecer no mundo foi o que aconteceu no Éden. Porque até ali, o homem viveria eternamente, sem morte, sem doença, sem câncer, sem AIDS, sem nada. Sem pobreza, sem miséria, sem nada. Só que o diabo conseguiu induzir o homem ao pecado e levou a esta situação. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos. E quando tentaram justificar para Jesus que aquela mulher que quebrou aquele vidro e ungiu Jesus, isso podia ser vendido por um preço. Jesus, opa, e dá o dinheiro para os pais. Opa, sempre vocês terão os pobres com vocês, mas a mim vocês não vão ter. Então, amados, a gente arrebenta essa gente com esses pontos. Agora, só que eles têm muito argumento, né? O crente que às vezes não conhece Bíblia, roda na mão dessa gente, principalmente na mão de sabatista. Porque qualquer membro da igreja adventista, independente dele ser pastor ou não, ele conhece Bíblia. Pois bem, então, amados, já está me dando aqui o meu tempo que me resta, passou rápido, né? Mas não tem problema não. Pois bem, o que eu quero dizer aqui é que criaram-se algumas expressões, algumas já foi dita aqui, por exemplo, o determinismo. Eu determino a tua vitória. O que é que você acha disso, meu irmão? Onde é que eu tenho autoridade para determinar? Onde é que nós temos? Mas eles não então estão se colocando na frente, e isso está sendo pregado nos nossos púlpitos. Essa porcaria dessa doutrina de determinismo está sendo pregado nos nossos púlpitos. Então, quando se convida alguém para vir ministrar, ensinar, não, o meu negócio, eu sou itinerante. Eu não tenho nada contra os itinerantes, que durante 15 anos eu trabalhei como itinerante. Mas eu nunca fui para cima de púlpito de igreja para fazer essas presepadas que muitas das vezes nós estamos ouvindo aqui. E na igreja que eu sou pastor, eles não pregam. Porque você com uma mensagem de 5, com 5 mensagens, você incendeia esse Brasil todo por aí. Vem viver o dia a dia de pastor aqui. Que você tem que ter mensagem no domingo, na terça, na segunda e tal, porque se você repetir, o povo... Pastor, não tem mais mensagem não. Então eles não querem. Agora, é preciso que haja, meus irmãos, consciência. Não, eu determino a tua vitória. Isso não tem na Bíblia. Eu declaro a tua vitória. O que nós estamos precisando, irmão, é voltar ao passado. Não como saudosismos, mas precisamos voltar àquele tempo em que Jesus batizava com o Espírito Santo, camarada dirigindo o táxi aí pela rua, era falando em línguas estranhas, a cozinheira fazendo comida lá na cozinha, era batizada com o Espírito Santo, né? E às vezes eu vejo esses pregadores novos, vaidosos. Não, porque lá no hebraico, no grego, o nosso povo tem um mínimo de conhecimento de português, quer lá saber de hebraico. O povo quer saber, irmão, é quando você chega aqui e diz: Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está curando, Jesus está salvando. Mas eles copiam e traz para cá. E quando eu digo, pastor Isaías, que nós precisamos ouvir o que o Espírito quer falar para nós, e não o que nós queremos ouvir. Por exemplo, Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Fala o quê?
sobre 9 dons espirituais. Mas tem gente aí que tem 10, porque tem o da mentira e do engano também. Irmão, é por isso que a gente tem que conhecer, é por isso que a gente tem que saber. Porque quando vem ensinar essas coisas aqui, fulano tem dom de visão. Aonde é que visão é dom na Bíblia? Visão é uma dádiva que Deus me dá hoje e pode nunca mais me dar. Fulano tem dom de expulsar demônio. Aonde que expulsar demônio é dom, pastor Gesiel? A Bíblia diz, em meu nome. Tem muita gente por aí que aprendeu esse modismo que tem aí, expulsar demônio com a Bíblia. Às vezes daquela grande púlpito, vai lá, bota na cabeça do sujeito. Meus amados, isso não é bíblico. Bíblico é em meu nome, ordenar. Eu não boto minha mão em capeta, não. Eu mando, não é porque eu tenho nome, não. Eu tenho medo, não. Eu mando ele embora em nome de Jesus. Eu aponto para ele e mando que ele saia dali em nome de Jesus. Mas são modismos. São modismos. Eu determino, eu proclamo. Eu proclamo a tua cura. 2 dias depois o cara morre. Aí a família que não é crente, é por isso que eu não sou crente, porque esse é um bando de mentirosos. Meus irmãos, e fora o que o pastor já falou aqui, as vendas que são feitas. Porque quando a Igreja Católica começou a cair no descrédito, o que aconteceu? O dinheiro caía nos cofres do Vaticano para construir a Basílica de São Pedro. Meu passaporte já estava carimbado para ir para o céu. Foi isso que Martinho Lutero viu. Vendendo a salvação. Vendendo a salvação. Aí, o sujeito não tem mais palavra para a igreja. Porque quando não se tem mais palavra, né, a coisa começa a andar para trás. Aí ele inventa lá um monte de negócio lá. Não, porque está dando certo. É como disse o pastor Douglas aqui, está dando certo lá, por que não vai dar aqui? Só, meus amados, que nós temos uma outra linha. A Assembleia de Deus precisa voltar para a oração, para o joelho, botar a cara no chão. Essa que é a nossa linha. Nós não crescemos como eles estão crescendo, não. Nós crescemos no sacrifício, levando ovo podre pela cara, levando, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, levando todo tipo de zombaria nós levamos. Nós crescemos dessa forma. Quando eu era mais novo, irmãos, eu andei pregando nesse Brasil todo, até naqueles congressos aí, que tinha aqui pelo Paraná, eu andei pregando por aqui. Quando Takayama era jovem e tal, me convidava, eu vinha. O Madepar, preguei muito. No tempo falecido, saudoso Mauro, o Floriano, que era daquela época também, ambos morreram de acidente. Mas a coisa era uma outra. Eu me lembro que eu estava pregando uma vez na Assembleia de Paranaguá, para terminar isso aqui. Eu tinha voltado recentemente do campo missionário. Aí estava uma confusão lá e tal. Eu não sei, tinha um cantor por aqui chamado Ageu e Sara, né? Hã? E tinha uma festa que o saudoso Maurinho me convidou, de mocidade. E era num estádio lá em Paranaguá. E eu, no sábado, quem pregou foi o pastor Eliezer, que é comentador de revista aí naquela época. E o pastor da igreja era o pastor Ferreira, né? E o pastor Ferreira pregando no púlpito, e começou uma bagunça de cantor, não tem nada contra cantor, não. E o pastor desinquieto, coçava a cabeça, de repente o Eliezer, ele era presbítero na época, não era pastor, disse, olha, eu não vou pregar. Aí deram a oportunidade para ele pregar, e levantou, disse, olha, a mensagem que eu ia pregar já foi embora. E o estádio tinha umas 5.000 pessoas. Eu fiquei olhando aquele negócio todo. E eu ia pregar no domingo pela manhã, como preguei. E o pastor Ferreira ficou desesperado com aquilo e tal. Eu estava hospedado na casa dele, ele não dormiu aquela noite. Aí, de repente, quando ele viu que o Eliezer insistia naquilo, aí ele despachou uma profecia. Meu servo, fala que eu sou... Aí piorou.
Porque ele, o camarada na cara, disse que não ia pregar porque não tinha, mas mim não tinha mesmo, porque foram dar o oportunidade para ele pregar à tarde. E quando foi no domingo, tentaram fazer o mesmo comigo. Mauro me perturbando para falar sobre missões, e tinha um conjuntão de Curitiba lá, estavam cantando lá, mas aquele culto estava meio... Eu falei, como é que eu vou falar de missões aqui se não há espiritualidade nisso aqui? E o velho Ferreira já tinha ido lá, falado, enquanto eu for pastor aqui, a mensagem vai ter que... Meus amados, o Ageu ficou tão aborrecido comigo, que ele, quando eu comecei a pregar, que ele saiu do púlpito, aí quando ele ia saindo, o Espírito de Deus, volta. E naquela manhã Deus queria fazer uma obra, aquela pessoal de Curitiba que estava lá, eles estavam cantando para de frente para o auditório, que estavam na frente do púlpito. Depois, quando eu comecei a pregar, eles inverteram as cadeiras e ficaram. No meio da mensagem, eles estavam tudo de joelhos e chorando. Depois me pediram, pastor, nós queremos dar um testemunho aí, pelo amor de Deus. Eu queria ouvir o que eles estavam dizendo. Não, nós viemos para aqui, na verdade, para disputar quem cantava melhor. Mas Deus mudou tudo. Irmãos, foi uma manhã de bênção, Jesus batizou com o Espírito Santo. Agora, o que é que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é não ceder. Um dia desse, falei para minha esposa, eu estava pensando que eu estava sonhando, mas não estava. O Espírito de Deus apareceu para mim, o Senhor apareceu para mim, meu servo, prega contra o pecado. Só disse isso para mim. Aí eu falei para minha esposa, escuta, eu pensei que eu estava num sonho, mas eu não estava, não. Alguém apareceu para mim aqui e mandou que eu comece a pregar. Mas o que eu quis dizer com isso? Que eu preguei em tudo enquanto foi congresso por aí. Mas naquela época, a gente estava pregando e estava vendo alguma coisa de proveitoso, porque o povo estava ligado com o Senhor. Mas tem lugares por aí, irmão, só para encerrar, que a gente não pode mais pregar o que está escrito aqui, não. Eu me lembro uma certa vez que o cidadão disse para mim, pastor, eu sei que o senhor prega e tal, mas tenha cuidado. Aí eu falei, cuidado por quê? Não, sabe, a nossa igreja... Aí eu entendi. Ele, educadamente, não queria dizer para mim não pregar contra o pecado daquele povo que estava ali, né? Aí, eu escutei aquilo. Você não sabe, tem umas pessoas importantes hoje aí, não sei o quê, papapá. Olha, irmãos, eu saí dali um pouco chateado com aquilo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus dá-nos a mensagem, nós não temos que estar imitando esses troços que tem aí, não. Eu me lembro uma ocasião, estávamos pregando, aliás, eu não era o pregador, eu estava acompanhando o pastor Gesiel Gomes, lá em Londrina, quando o pastor Ivo era pastor de lá. Era uma festa que tinha lá, e o pastor Ivo convidou a nata da cidade ali, e lá tinha um deputado estadual na época, eu lembro dele até hoje. Gesiel começou a pregar com aquele jeitão dele, e no meio da mensagem o camarada chegou no ouvido do Ivo e disse assim, pastor, eu estou saindo, porque se eu ficar aqui, eu vou acabar crendo nesse Deus que esse camarada está pregando aí, vou-me embora e tal. E foi, saiu de porta fora e foi embora. Sabe por quê, irmão? Porque estava a unção de Deus ali, e o diabo começou, não, sai daí, senão tu vai. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Se nós começarmos a orar, como está escrito lá em 2ª Crônica, né? Se nós começarmos a orar, esse quadro vai mudar. Nós vamos ver o cumprimento da profecia de Joel 2:28, nossos filhos profetizando, os velhos sonhando, e a bênção de Deus vai continuar caindo, e nós não vamos ver a nossa igreja, irmãos, entrar pelo caminho que o diabo e alguns homens querem que ela entre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui eu termino